São 11 horas 18 minutos, 11h18. Nós vamos falar de condomínios agora aqui no programa. E ontem, tem até a reportagem está no nosso site, no tvmaisnews.com.br, falando do que aconteceu ontem aqui em Cuiabá. Bem, olha só a situação. Um homem foi até uma área onde crianças brincavam, xingou as crianças. A mãe foi tirar satisfação. Tem no site a matéria? Olha aí a matéria. O cidadão é esse aí, ele é servidor do Ministério Público Estadual, né? O nome dele é Eduardo Maximiliano Queiroz de Souza. O que o Eduardo fez? O Eduardo foi lá, xingou as crianças, porque as crianças estavam brincando, ele mora no térreo, e aí, pode voltar para cá. E aí o que aconteceu? A mãe, nós temos o vídeo da mãe que começa a filmar o Eduardo. Pode botar o vídeo aí. A mãe começa a filmar o Eduardo, né? E pergunta para ele, olha aí, ó. Não, essa aí já é a parte... Tá tudo junto aí? Das crianças, tudo? Colocaram no mesmo vídeo? Ai... eu não gosto muito de mostrar criança no ar, mas vocês colocaram a tarja, tudo? Vamos mostrar esse vídeo aí. Então roda pra mim, roda o vídeo, daí depois do vídeo eu comento. Eu fui na portaria perguntar quem que estava xingando as crianças. Sou eu. Uhum. Tudo bem? Tudo bem? Já registrei lá. Tá ótimo. Quem é você? Eu sou moradora. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Eduardo Maximiliano Meu nome Queiroz é de Souza. Tatiane. Tatiane, qual apartamento? Não quer perguntar na portaria que eu vou fazer o registro lá. Tá, eu vou tirar uma Vamos lá. foto sua. Você é inquilina ou você é do... Não, eu sou proprietária, senhora. Então você deveria, como mãe, deveria dar educação para os seus filhos, para não atrapalhar a vida dos outros. Tá certo. O senhor sabe que horas são, né? Que são 5 da tarde, né? Não importa. Não importa a hora, ficar gritando. O senhor tá bem ou tá drogado? Tô O senhor tá drogado? bem? O senhor tá bem? Porque o senhor tá tremendo, tá alterado. Ódio. Tá certo. O que Você tá fazendo? Você tá me batendo! te batendo? Olha só. Então vocês viram a cena toda, Dr. Miguel Zain está aqui. Dr. Miguel, infelizmente, esse tipo de atitude aí não é rara, né? Luiz Fernando, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite para a gente estar hoje falando um pouco sobre condomínio. A grande realidade é que nós estamos ocupando a propriedade de forma diferente. As pessoas estão cada vez mais procurando os condomínios em busca de saúde, sossego e, sobretudo, de segurança, né? A própria etimologia da palavra já fala com vários, domínio vem do título de domínio, que são os proprietários. Então, são coproprietários que habitam essas multipropriedades, né? E é importante a gente falar que o direito de um coproprietário termina a hora que começa o do seu vizinho, né? Isso decorre tudo, são princípios norteadores do direito de vizinhança. A grande realidade é que nós não sabemos ainda conviver na multipropriedade. Esses fatos são os mais variados fatos pitorescos, né? Infelizmente, muitas vezes termina com agressão no âmbito dessas multipropriedades, né? Mas nada justifica uma violência um contra outro. Dentro dos condomínios tem normas, né? Qualquer daquele coproprietário que seja ofendido, ele tem que procurar, então, o livro de registro de ocorrência, chegar ao conhecimento do administrador daquele condomínio, para que ele tome aquelas providências, não tentar fazer a chamada vingança privada, né? Isso não é legal. Esse caso aí vai ser investigado, com certeza a polícia foi até lá, ele fugiu, saiu do flagrante ali no momento, mas já tem 11 pessoas que reclamaram contra esse mesmo cidadão aí. E nesse caso, nós conversamos num dos intervalos aqui do programa, que há a possibilidade, inclusive, dele ser expulso do próprio apartamento, do próprio condomínio. Como que funciona isso? Veja bem, é importante a gente frisar que há várias pessoas protegidas legalmente nesse fato aqui.
há uma idosa, que tem o Estatuto do Idoso, né? Há crianças envolvidas, que tem o Estatuto do Menor, do Adolescente, e há também a mulher, que tem a proteção, tem uma lei que protege a violência contra a mulher. Então, para a gente fazer qualquer ilação ou qualquer comentário com relação a esses fatos específicos, né, é interessante facultar a todos o sagrado princípio do contraditório, da ampla defesa, enfim, para apurar todos os fatos que envolveram esse fatídico e lamentável fato. Agora, nada justifica a agressão de forma alguma, né? Uma outra coisa também, Luiz Fernando, que eu penso que é interessante é o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um momento pandêmico, onde nós temos decretos aí, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, onde determina que as pessoas fazem a quarentena em casa, né? Então, essas multipropriedades estão superlotadas, né? As crianças, nossas crianças, estão tendo que ficar em casa e é muito difícil você, muitas vezes, não está tendo aula, segurar em casa. Então, nós temos que ter um pouquinho de paciência neste convívio, né? E com relação ao que você me perguntou, hoje existe a figura do condômino antissocial. O condômino antissocial é aquele que reiteradamente, de forma reiterada, não cumpre as normas do condomínio. Este condômino, por decisão judicial, obviamente dando o princípio do contraditório para ele, ele pode sim ser retirado daquela multipropriedade sobre a alegação de ser nocivo para aquele meio ambiente. Isso já aconteceu? Já existe vários casos na jurisprudência. O primeiro caso foi em São Paulo, onde uma juíza determinou a saída de um condômino. Já existe caso no Rio de Janeiro e aqui em Cuiabá nós tivemos um caso de forma liminar, onde uma juíza determinou a saída de um condômino que agrediu o porteiro e agrediu o síndico também. Enfim, nós temos que aprender a viver nas multipropriedades. Lembrar que o direito de um condômino termina a hora que começa o do outro. Qual o limite para o barulho no condomínio? As regras estão na legislação? É o que está na convenção do condomínio? O que vale? Bom, dentro dos condomínios existe o chamado princípio, não só nos condomínios, né? Princípio da hierarquia das normas, né? Nós temos uma norma estado federal, estadual, municipal que trata dos barulhos, né? Dessa questão que ataca todos os condomínios. Não é incomum, muitas vezes, uma pessoa está fazendo home office, né? Esse dia eu vi um caso de uma juíza onde ela estava trabalhando home office e estava tendo obras no condomínio. Então ela entrou pedindo uma liminar para que fosse cessado esse inconveniente. Então é muito comum esse tipo de eventos nos condomínios. E, obviamente, tem uma lei, sim, que determina os decibéis até o que tolerável, né, que pode ser tolerável do barulho e, obviamente, nas normas internas dos condomínios tem os momentos certos também, né, tem os horários pré-determinados, isso nas convenções condominiais. No caso do barulho, quem mora no primeiro andar, quem mora no térreo, no caso, tem que saber que vai ter mais barulho do que os demais, né? Vai ter gente passando, às vezes, na sacada, ele não tem como evitar esse tipo de coisa. Para isso ele paga até mais barato um pouquinho, né? Parece que tem uma compensação financeira aí nesse processo. Então teria que ter o bom senso, né? Você acabou de falar uma palavra que eu utilizo muito no condomínio: bom senso e tolerância, né? Quando você adquire uma multipropriedade, você tem que saber onde você está adquirindo, né? Muitas vezes você tem um preço menor, você está adquirindo por exemplo, um apartamento onde fica acima do salão de festa. Então você tem que saber que você está adquirindo aquele apartamento que eventualmente pode ter alguns dissabores, né? Pode ter algum transtorno. Agora, quando tiver algum problema, relacione no livro de ocorrência, chega ao conhecimento do administrador daquele condomínio. Jamais utilize de um meio violento para fazer justiça ou para desabafar ou para expor a tua raiva naquele momento, teu ódio, né, naquele momento. Bom, daqui a pouco nós vamos falar aqui com a doutora sobre a gravidez na adolescência e recentemente
os síndicos parece que ganharam um poder a mais para combater a violência doméstica, que também aumentou muito nesse período, né, nos condomínios. Sim, a violência doméstica é um caso que vem aumentando muito, né? Agora a gente acredita também, devido a essa questão do home office, as pessoas estão se esbarrando mais em casa, né? Que é outro fato, outro índice lamentável e abominável, né? Jamais você tem que partir para a violência, principalmente com a mulher. As mulheres merecem todo o nosso respeito, ou seja, todos vulneráveis, né? Os idosos, as crianças, enfim. Todo tipo de violência é abominável. A OAB tem essa comissão, né, de direito condominial. O que faz a comissão? Como ela atua, doutor? A OAB justamente tem comissão de vários ramos do direito, né? Tem da comissão da mulher, tem a comissão que é muito bem atuante também, de defesa da criança, do adolescente, como tem a nossa também. Eu hoje sou presidente da comissão de direito condominial aqui da Ordem dos Advogados. E a gente contribui de forma atingindo até a nossa função social, de falando sobre esses direitos e de uma forma de conscientizar as pessoas até sobre a legislação e sobre até as consequências, né? Caso você cometa algum ilícito, seja em qualquer ramo do direito, quais as penas que você pode incorrer. Agora a comissão ela tem um trabalho de divulgação, de trabalho junto com os condomínios, ou ela tem que ser provocada? Como que a sociedade pode utilizar os serviços de vocês? A comissão, ela sempre faz eventos, né? O ano passado, retrasado, antes da pandemia, nós fizemos um evento, diga-se de passagem, gratuito, onde trouxemos 12 palestrantes de nível nacional, professores das mais variadas faculdades, e fizemos um evento gratuito, onde passaram mais de 450 pessoas neste evento, inclusive a presidente hoje do Tribunal de Justiça, doutora Maria Helena Povos, foi uma das palestrantes falando. Doutora Lindinalva Lindinalva do Ministério Público falou sobre a violência contra a mulher, fez uma palestra no âmbito dos condomínios. Enfim, então a gente tenta conscientizar as pessoas. E uma das coisas que a gente sempre recomenda aos síndicos também, que eles tenham também a sua assessoria jurídica, né? Nessa hora, a assessoria jurídica também auxilia esses administradores, né? E, lamentavelmente, muitos fatos ocorrem, principalmente às vezes em assembleia. As pessoas não sabem, por exemplo, se comportar em assembleia. Muitas vezes acham que a assembleia é um campo aberto e que você pode, com o dedo em riste, chamar o síndico de ladrão, ou você mandar um outro coproprietário calar a boca. Nesse momento, você também comete todos os ilícitos, né? Os crimes contra a honra ou os crimes... enfim, todos os crimes contra a honra, até o dano moral contra a pessoa, caso você se exceda. Não é porque você está numa assembleia que você está isento de ser apenado. Não é um vale-tudo, né? Sim, não é um vale-tudo. Doutor, que tipo de demandas que chegam até vocês lá, na comissão? Olha, no âmbito dos condomínios tem muitas demandas sobre obras, principalmente obras, as pessoas querem fazer obras nesse momento agora, com relação a barulho, né? Com relação à cobrança de cota condominial, com relação a assembleias. As assembleias, Luiz Fernando, são um ambiente onde acontecem os atos formais. Por exemplo, para você fazer uma assembleia, primeiro requisito, você tem que notificar todos os condôminos de forma inequívoca, e como consta na lei e como consta na convenção condominial, né? Muitas vezes, para você realizar uma obra em um condomínio, você precisa de um quórum específico. Se você aprova aquela obra em condomínio sem o devido quórum, aquela assembleia é nula, e isso gera muito contencioso no âmbito dos condomínios. Por exemplo, aplicação de pena. A aplicação de pena muitas vezes vai para a assembleia, precisa também de um quórum específico. A propósito, nós falamos há pouco a questão da exclusão do condômino antissocial. O condômino antissocial, para ele ser excluído do condomínio ou para ele ser apenado, né, que ele pode ser apenado até 10 vezes o valor da cota condominial, precisa se chamar uma assembleia e ter um quórum de 3/4 dos condôminos. Então veja bem a rigidez
e a formalidade que a lei exige para que seja aplicado essa pena nesse condômino antissocial, né? Então, muitas vezes, é implementado de forma equivocada essas assembleias, com orientação tão somente dos escritórios de contabilidade ou das administradoras, sem uma assessoria jurídica, e isso acaba gerando um ato nulo que vai parar no judiciário e trata-se muitas vezes de mais alguma lei, né? Quão longe estamos do condomínio ideal? Olha, o condomínio ideal é o momento que nós tivemos passar essa pandemia, que nós tivemos a pacificação, que as pessoas passarem então a conhecer um pouco mais do direito condominial. Precisamos exercitar a nossa tolerância sobre tudo, né? Para você saber que o teu direito termina a hora que começa o direito do seu vizinho, né? E saber reconhecer as normas dentro do condomínio, jamais partir para a ignorância, jamais partir para as vias de fatos, né? Os condomínios, a hora que você tiver que fazer uma reclamação, use o livro de ocorrência, mande o livro de ocorrência, fale com o síndico, faça uma reclamação formal, peça para aquele administrador daquela multipropriedade tomar uma providência com relação àqueles fatos. Esse é o condomínio ideal, com uma gestão profissional, com os auxiliares da administração. Afinal de contas, os condomínios hoje, eles são grandes geradores, né? Tem uma importância significativa na economia, são geradores de emprego, né? Quantas pessoas trabalham nos condomínios? São os maiores arrecadadores no âmbito municipal, no que concerne ao IPTU. Quantos IPTUs são arrecadados nessas multipropriedades? Quantos impostos sobre serviço são arrecadados nessa multipropriedade? Então precisa também, para o condomínio ideal, um olhar mais crítico, principalmente dos nossos vereadores, do prefeito, e saber da importância dessas multipropriedades até para o município. Nesse momento de Covid, a situação piorou, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Porque nos afastamos ainda mais do ideal, né? Nos afastamos um pouco mais porque os próprios decretos, né? Eles determinam que façamos o quê? A quarentena. E você faz a quarentena onde? Você faz a quarentena em casa, né? Quando tem essa restrição de você circular, né, nas vias públicas, você tem que ficar onde? Em casa. E aí, muitas vezes, você acaba tirando o sossego do vizinho, ouvindo um som mais alto, ou fazendo um churrasco, ou tocando um violão. Você acaba tirando o sossego, você vai acabar fazendo um barulho excessivo. Isso, por exemplo, já gera um conflito nos condomínios. Então, precisamos ter tolerância, saber que eu posso fazer o meu churrasco, saber que eu posso assistir minha televisão, ouvir o meu show, né? Mas com um limite de som tolerável, que não atrapalhe muitas vezes o vizinho do lado que está em home office, está trabalhando ou até mesmo está dormindo, que é um direito dele. Doutor, para a gente encerrar, queria sua opinião. O senhor viu agora há pouco ali que eu falei sobre o lockdown branco, que o prefeito Emanuel Pinheiro pensa já em adotar, que seria a antecipação dos feriados. Qual a sua opinião sobre isso? Eu penso que se nós tivermos a vacina a tempo, né, que é lamentável nós já estarmos entrando agora no mês 4 praticamente, e até hoje poucas pessoas foram relativamente, nós somos a nossa densidade demográfica no Brasil hoje é 210 milhões de pessoas. E até agora quantas pessoas foram vacinadas, né? No Mato Grosso, em Cuiabá, pouquíssimas pessoas foram vacinadas. Parece-me que não chegou nem no nível de 60 anos. Então, se nós tivermos Estamos nos de 80 anos ainda. De 80 anos, né? Então, veja bem, se nós tivermos a vacina, eu penso que é salutar fazer esse lockdown branco, né? É isso aí, né, Luciano? Ele trazer os feriados para cá para ser compensado no futuro. Eu penso que é interessante até para toda a cadeia, né? A cadeia produtiva, para o comércio, para as pessoas que vão trabalhar. Precisamos trabalhar. Agora, precisamos trabalhar com segurança e precisamos trabalhar, sobretudo, com saúde. Então, eu penso que com a palavra agora o poder público. E quando eu falo poder público, é desde o presidente da República, governador e os prefeitos também, né? Todos eles são responsáveis pela saúde. Não vamos jogar a culpa num determinado poder, ou seja, só no município, ou só no estado, ou só no âmbito federal. Eu penso que precisamos, nesse momento, todas essas pessoas se unirem,
parar com essa guerra ideológica que foi instalada nesse país e pensar no povo e trazer vacina para todo mundo. Dr. Miguel Zain, muito obrigado pela sua presença, pelo papo, foi muito esclarecedor. Obrigado. A honra é toda minha, nós estamos à disposição aí. 11h39, sindicolegal.com, está aí um site que tem muita informação para você sobre direito condominial, sobre como proceder, notícias, enfim. Vale a pena também você dar uma zapeada aí no Síndico Legal. Bacana. Obrigado, produção.